Vocês devem ter percebido pelas músicas que foram ministradas qual o tema do nosso sermão nesta manhã: o novo céu e a nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 8. Abram suas Bíblias lá no último livro da Bíblia, no penúltimo capítulo, nos versículos 1 até o versículo 8. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida. O vencedor, ele dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meu irmão e minha irmã, na semana passada falamos das responsabilidades de Timóteo diante dos acontecimentos que antecedem os últimos dias. Mas por que Timóteo tem que se esforçar tanto? Porque nós temos que nos esforçar tanto? Porque nós temos que andar uma vida reta? Porque nós temos que ter todo o cuidado de caminhar segundo a vontade de Deus? Porque nós temos que lutar contra o pecado? Por que é que nós temos que nos posicionar de maneira tão intensa contra a operação do erro que tem agido no mundo de hoje? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque todo ato tem a sua consequência. Tudo que plantamos vamos colher. Esta é uma verdade explícita na palavra de Deus. Quando Paulo fala aos Gálatas, ele diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Por isso temos que seguir os passos de Timóteo para alcançar uma coroa incorruptível, a coroa descrita por Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Quando Paulo escreve sobre essa coroa incorruptível, ele está falando da luta que ele tem que travar. Como um atleta, ele tem que se empenhar, ele tem que se esforçar para alcançar o propósito de Deus na vida dele, e ele mesmo não vir a ser reprovado. Ele está enfatizando a necessidade de se andar uma vida pura, se andar uma vida reta, se andar uma vida íntegra diante de Deus. Mas por quê? Por que essa caminhada muitas vezes árdua? Por que tantos empecilhos? Por que tantos desafios imensos para se alcançar o que se almeja? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque quando pensamos em recompensa, pensamos numa recompensa eterna, pensamos naquilo que Deus está guardando para nós,
pensamos nas coisas extraordinárias que o Senhor está guardando para os seus, e aí nós vamos entender que vale a pena esperar, vale a pena lutar, vale a pena perseverar para alcançarmos estes céus e esta nova terra que o Senhor tem prometido para nós. E nós precisamos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, quando ele diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa expectativa está no aqui e no agora, se toda a recompensa que nós esperamos está no aqui e no agora, se tudo que você investe você quer receber aqui, se toda uma vida reta e íntegra você espera ter a recompensa aqui, então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você, assim como eu, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos entender que a nossa recompensa é uma recompensa eterna. Nós precisamos entender que precisamos apontar as nossas vidas na direção daquilo que o Senhor tem prometido, daquilo que o Senhor tem falado. E neste texto de Apocalipse, nós vamos entender um pouco mais do que é que o Senhor tem guardado para nós, do que é que o Senhor tem separado para aqueles que o amam, o que é que está nos esperando. Meus irmãos, as pessoas, durante toda a história da humanidade, têm esperado um encontro com Deus, mesmo em religiões que se ensinam coisas que possivelmente não é o caminho certo, elas ainda assim estão correndo na direção dessa promessa. Mas nós cremos que caminhamos na verdade, sabemos disso, e por essa razão precisamos nos empenhar para alcançarmos este céu. Mas sabe por que muitas vezes não nos motivamos? Sabe por que muitas vezes não nos empenhamos nessa direção? Porque o mundo tem mais atrativos do que o céu. O aqui e agora é mais interessante para nós do que a eternidade com o Pai. É um assunto velado, é um assunto no qual não gostamos de falar. Não se toca muito neste assunto, porque para você ir para o céu você precisa morrer, e ninguém quer morrer. Ou Jesus precisa voltar, e muitas vezes nós estamos querendo que Deus vá adiando o seu retorno. Ah, Senhor, espera acontecer isso, espera acontecer aquilo. Ah, Senhor, eu quero que aconteça isso na minha vida. E assim o tempo vai passando. É claro que a gente não tem o poder de controlar a volta de Jesus, mas ficamos pensando nessas coisas, quando na verdade o que Deus tem separado para nós é algo extraordinário. Eu gostaria de separar em três coisas, três situações que nos esperam, três presentes, três grandes, maravilhosas bênçãos que o Senhor está preparando para aqueles que o amam. A primeira coisa é uma comunhão perfeita com Deus, que lemos nos versículos 2 e versículos 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Meu irmão e minha irmã, o que buscamos aqui na terra com respeito a Deus? Você não almeja ter comunhão com Ele? Você não almeja se relacionar com Ele? Você não deseja conhecê-lo mais? É interessante, mas nós queremos ouvir a palavra de Deus, queremos ouvir um recado que venha da parte de Deus, nos sentimos satisfeitos quando Deus fala conosco, quando Deus ministra o nosso coração, quando temos um tempo de comunhão, mesmo que seja um tempo escasso,
escasso, mas quando temos um tempo de comunhão, quando estamos no nosso quarto, quando Deus fala conosco, ficamos cheios da presença dEle. Nos alegramos com aquele momento. Quando Deus responde uma oração, nós ficamos alegres, ficamos radiantes, porque sabemos que Deus está ali fazendo aquilo. Ficamos na expectativa do agir e do operar de Deus. Queremos que Ele responda às nossas orações. Queremos que Ele esteja nos acompanhando na nossa jornada. Mas nem podemos pensar na possibilidade de que isso só venha ou venha acontecer de maneira mais intensa lá no céu. E mesmo não admitindo isso publicamente, nós queremos continuar na nossa intensa vida com Deus, ou rala vida com Deus, aqui na terra, mas nem queremos que passe pela nossa cabeça a dimensão dessa comunhão que teremos com Ele. Meu irmão e minha irmã, tudo o que você experimenta da parte de Deus hoje não é sombra do que você vai experimentar na eternidade. Toda comunhão, por mais intensa que ela seja, toda busca de Deus, por mais intensa que ela seja, todo relacionamento íntimo com Deus, por mais intenso que ele seja, não é sombra das coisas que estão por vir. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então o veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nós temos que ansiar por este dia. Quando eu digo que nós temos que ansiar por este dia, meu irmão e minha irmã, eu não estou dizendo que você tem que buscar a morte. Eu não estou dizendo que você tem que dar cabo da sua vida. O que eu estou dizendo é que a sua expectativa tem que estar nisso. O seu sonho, o seu projeto, as suas ambições têm que culminar nessa verdade de uma comunhão eterna com o Pai. Porque, meu irmão e minha irmã, não há privilégio maior para o ser humano, não há privilégio maior para a criatura se encontrar com o seu Criador, ter uma relação íntima com o seu Criador, viver eternamente com aquele que o criou. Pense, meu irmão, que você vai ter acesso livre aí, o tempo que você quiser e da maneira que você quiser. Seremos sua noiva, estaremos ligados a Ele, estaremos aliançados a Ele. Tudo o que sempre buscamos como cristãos aqui na terra, nós vamos ter quando nos encontrarmos com Ele nos céus. E eu quero que você saiba uma coisa, meu irmão e minha irmã: há um vazio no ser humano, em todos nós, em mim e você, que só vai ser preenchido quando estivermos com Ele na eternidade. Por mais que o busquemos, por mais que nos relacionemos com Ele, nós estamos na expectativa de esse vazio ser preenchido completamente. Durante toda a trajetória bíblica, todo o Antigo Testamento, narra a história de um povo que aos poucos vai se aproximando de Deus. E quanto mais esse povo se aproxima de Deus, mais desejoso ele está de estar com Deus. Um dos salmos mais marcantes e mais profundos, na minha opinião, de Davi, é o Salmo 84. Salmo 84, versículos 1 a 3, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa
Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. A ânsia de Davi, a ânsia de se encontrar com Deus, de estar com Deus, de se relacionar com Ele, é o que tem que gerar em nós essa expectativa da vida eterna, é o que tem que mover o nosso coração, é o que tem que nos impulsionar para a presença dEle. Você se lembra que nós falamos no início, na introdução, aquilo que o homem semear ele vai colher. Se você anseia estar com Jesus, se você anseia a eternidade com Ele, você vai plantar aquilo que te leva à presença dEle, você vai plantar aquilo que te aproxima dEle, você vai plantar aquilo que te faz ser um com Ele. E temos que ter essa expectativa, meu irmão e minha irmã, porque é isso que Ele tem separado para nós, é isso que Ele tem guardado para nós, é isso que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem jamais penetrou no coração humano. São essas coisas, essa comunhão, essa intimidade, é este relacionamento profundo com Deus. É você se assentar ao seu lado, é você conversar com Ele, é você conhecer as coisas extraordinárias que nem sequer podemos imaginar. Tudo isso só é possível em uma íntima comunhão com Ele. E isso só vai ser possível de ser experimentado nos céus. É este lugar que o Senhor está preparando para nós. Mas sabe o que mais, meu irmão e minha irmã? O céu é o fim do sofrimento. No versículo 4 ele diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não mais existirá, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu me lembro, eu já devo ter comentado aqui, que quando meu irmão faleceu, eu tinha alguns cânticos na época, alguns cânticos bem antigos, né? Tinha gente dos Vencedores e outros grupos. Tem até um grupo que me fugiu o nome agora, mas um grupo que eu gostava muito, e que cantava, e eles ministravam algumas músicas que falavam muito do céu. Hoje as músicas não falam muito do céu, falam muito da terra, mas naquela época se falava mais do céu. E eu gostava de cantar estes cânticos, porque eu ficava pensando, tem um cântico, por exemplo, que diz que quando ele for para o céu, ele vai rever os amigos que um dia foram feitos em Cristo como irmãos. E eu me lembrava deste cântico que eu cantava e chorava e falava: Deus, o Senhor precisa voltar logo, porque eu quero me encontrar com o meu irmão, quero me encontrar com o meu pai, quero me encontrar com aqueles que um dia partiram e hoje estão conosco. O tempo vai passando e agora a gente pensa diferente. A gente pensa assim: Deus, o Senhor não pode me levar agora, porque os meus filhos têm que crescer, eles têm que ter a vida deles, a independência deles. Quando os filhos têm a independência deles, aí, não, Senhor, eu preciso conhecer os meus netos, e talvez os meus bisnetos, e toda aquela ânsia, aquela expectativa de me encontrar com os meus irmãos que partiram, vai apagando, vai desaparecendo da minha memória. Mas uma coisa que nós não podemos nos esquecer, meu irmão e minha irmã: essa terra é lugar de sofrimento, margeado por alguns momentos de alegria. Por isso as pessoas ficam deprimidas, por isso elas não encontram respostas, por isso muitos andam amargurados. Não podemos nos iludir. Por mais que as nossas vidas estejam tranquilas, por mais que hoje Deus tenha nos abençoado e tenha trazido muitas alegrias no nosso coração, por mais que possamos ver Deus operando maravilhas em nosso meio, por mais que você esteja feliz hoje, meu irmão e minha irmã, você não pode jamais dizer
que aqui é o céu para você. Sabe por quê? Porque se você pensar assim, você está tendo um pensamento egoísta. É só você olhar à sua volta, é só você olhar ao seu redor, e você vai perceber que a terra é lugar sim de sofrimento. São catástrofes que ceifam milhares de vidas, são assassinatos que não se acabam mais. Quantas mil pessoas morrem assassinadas no Brasil todos os anos? Agora, se você pensar que de repente morram aí 50 mil pessoas por ano assassinadas em todo o Brasil, quantas pessoas, direta ou indiretamente, sofrem por causa de uma única pessoa que morre? E eu estou pegando apenas um exemplo. Você imagina a dimensão do sofrimento se você pensar em lares destruídos, em filhos nas drogas, em pais contra filhos, filhos contra pais, em amarguras, ressentimentos, rancores, traição, pecados sem fim. Onde vai parar isso? Não podemos nos esquecer, meu irmão e minha irmã, que o mundo jaz no maligno. E se jaz no maligno, o sofrimento é uma arma que o diabo usa para promover o caos na terra. Então, quando chegarmos no céu, não vai haver mais sofrimento. Um dos piores sofrimentos do ser humano é a separação, a morte. No céu isso vai acabar. Deus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos, definitivamente. Não vão haver mais lágrimas, não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto, não vai haver mais dor, não vão haver mais decepções, não vão haver mais frustrações, angústias de alma, tristeza, coração oprimido, exploração. Essas coisas não vão mais existir. Essas coisas não vão mais acontecer. Isaías capítulo 65 dá um retrato de como será este tempo com Deus. Eu gostaria de ler o versículo 19. Isaías 65. Versículo 19. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela, nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem de clamor. Olha só, um pouco mais para frente, versículo 21, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Ou seja, não vai haver mais injustiça, não vai haver mais dor, não vai haver mais competição. O Senhor vai abençoar o seu povo e vai fazer com que todo o sofrimento, enfim, cesse. Não é um lugar que temos que desejar estar. Não é um lugar que temos que almejar estar. Um lugar, meu irmão e minha irmã, onde não vai haver mais nenhum tipo de sofrimento. Com certeza é o melhor lugar para se estar. Mas na minha opinião, o
que tem que nos motivar mais para estar neste céu com o nosso Deus é porque lá será o recomeço de tudo. Olha só o que ele diz no versículo 5 lá de Apocalipse. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois, as palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. Tudo se faz novo. Como eu acabei de citar Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pense em algo que te fascina hoje. Pense em algo que te deixa assim extasiado. O mar, a imensidão do céu, as estrelas, as galáxias, a formação de uma criança no ventre materno, as florestas, os animais, em tanta variedade de belezas incríveis. Um animal que me fascina é o tigre. Que animal lindo! Eu ficaria no zoológico observando um tigre por vários minutos, porque é um animal lindo demais, uma criação de Deus. Tem pessoas que podem passar horas observando o mar, observando as estrelas, observando aquilo que o Senhor fez, mas que infelizmente o pecado tem destruído. Satanás tem destruído por meio do pecado. Mas sabe de uma coisa, meu irmão e minha irmã? Tudo que te fascina, tudo que te impressiona, é parte daquilo que Salomão escreveu em Eclesiastes. Não há nada de novo. Tudo é a mesma coisa. Te fascina, mas é sempre a mesma coisa. Quando Salomão escreve Eclesiastes capítulo 1, versículos 3 a 9, ele diz assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol, põe-se o sol, e apressa-se a voltar para o lugar onde nasceu. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam a correr. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isto é, o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que não há nada de novo debaixo do céu. Por mais que estas coisas te fascinem, é tudo do mesmo. Você pode se fascinar com o nascer do sol, que é algo maravilhoso, mas se você perder o nascer do sol hoje, tem amanhã. Se você perder durante o ano inteiro, você sabe que ele ainda vai estar lá. Se você não teve a oportunidade de ver o nascer do sol durante toda a história da sua vida, lá no fim da sua vida, aos 80 anos de idade, você ainda tem a possibilidade de ver o nascer do sol. Hoje o homem cria tecnologias. Aliás, o que Salomão falava a respeito do vento, as pessoas descobrem hoje o mesmo que Salomão falou há mais de 3.000 anos atrás. Nos seus circuitos, das coisas que acontecem, ou seja, em todo esse tempo, nada mudou. Mudam-se as tecnologias, se inventam coisas novas, mas o homem não consegue criar.
O homem não consegue fazer o que só Deus consegue fazer. O homem não tem condições de fazer o que Deus é capaz de fazer. E aí, meu irmão e minha irmã, nós observamos que por mais bênção que tem sido esta vida para nós, ainda assim, ela vai acompanhando os seus circuitos. Não há nada de novo. Não há nada de novo. Por mais que você tente encontrar algo de novo, a nossa realidade, ela vai continuando a mesma. E tem o seu lado bom. Não é ruim. Porque nós vamos vivendo. Vamos desfrutando das coisas que Deus fez. Nós vamos nos impressionando com o que Deus criou. Mas quando chegarmos no céu, tudo se fará novo. Você já imaginou? Todos os dias, durante toda a eternidade, vai ter alguma novidade. Você imagina se pela primeira vez na história da humanidade você visse o nascer do sol? Como que você se sentiria? Possivelmente maravilhado. Você ficaria extasiado com tamanha beleza. Só que no outro dia não seria mais o nascer do sol, seria uma outra coisa. E no outro dia uma outra coisa. E no outro dia uma outra coisa. E todos os dias serão novos. Todos os dias serão criação de Deus. Algo que poderia ter acontecido se o homem não pecasse. Mas por conta da queda do homem, a história da humanidade, ela vai se tornando enfadonha. Só que Jesus tem um plano eterno, de fazer com que todos os dias sejam novidade para nós. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Você já imaginou estar num lugar onde tudo é novo? Onde cada dia é uma nova experiência? Mas sabe o que é triste? O céu nos proporciona tudo isso. Uma comunhão intensa com o Pai. Nos proporciona o fim da tristeza. Nos proporciona coisas novas todos os dias. E é algo tão extraordinário que Jesus, antes de partir, ele disse: eu vou preparar-vos lugar. E ele está trabalhando até hoje para nos preparar este lugar maravilhoso, extraordinário, que nem passa pela nossa cabeça o que seja. Mas não nos importa. Se você vai fazer uma viagem para um lugar onde você nunca foi, como que você fica? Qual é a sua expectativa? De ver coisas que talvez você só tenha visto em foto, e você agora está presente, e você sabe que falta um ano para essa viagem. Como que vai ser este ano? Você não vai ter uma expectativa muito grande de chegar nesse dia. Quando você planeja o casamento, você não vê a hora de chegar no casamento. Você conta os dias. Quando você está esperando um filho, você está contando os dias, porque mais maravilhoso que é estar no ventre da mãe é estar nos braços da mãe. E cada dia é uma expectativa nova, e nós sonhamos com isso. Mas quando se trata do céu, nós desconversamos. Nós não queremos pensar, porque temos medo de coisas novas. Nós estamos mais contentes com os ciclos de Eclesiastes do que com uma eternidade de novidades todos os dias. Porque temos medo do novo. E sabe o que é interessante? Enquanto os cristãos que têm a verdade têm medo da eternidade, muitas pessoas que estão sendo enganadas se lançam
à morte por causa dessa eternidade. Mas, meu irmão e minha irmã, não é errado ter expectativas. É óbvio que não é errado. É legal, é lícito ter expectativas nessa vida. Mas é injusto criarmos tantas expectativas na nossa vida terrena e nos esquecermos que fomos criados para vivermos eternamente com o Pai. E nos esquecermos de que fomos criados para estarmos eternamente com Ele. E nos esquecermos que tudo que Jesus fez naquela cruz foi para que nós tivéssemos a possibilidade de estarmos neste céu com Ele eternamente. E na minha opinião, talvez o sentimento mais injusto de todos é saber que Jesus anseia por este dia. É saber que Jesus anela por este dia. É saber que Jesus tem uma expectativa intensa desse dia. E nós não. É triste isso. Eu me sinto envergonhado. Porque enquanto aquele que me criou, aquele que me amou, aquele que morreu por mim, está ansioso de estar comigo, de estar eternamente comigo, eu estou ansioso para que esse dia demore mais e mais, e que eu possa curtir muito a minha vida aqui. Temos que ter essa expectativa. Sabe por que os discípulos morriam martirizados? Sabe por que hoje tem cristãos nesses países que não se importam de morrer por causa do nome de Jesus? Porque eles entenderam que com Deus o sofrimento vai acabar. Por isso, um dos grandes perigos que o cristianismo vive hoje é o perigo da falta de sofrimento, da vida tranquila, da vida bem regrada, da fartura. Isso é um perigo, porque nos afastamos do nosso objetivo eterno. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que, infelizmente, alguns covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos não vão estar com o Pai. Os que semearam o que não devia semear, vai colher também o que não devia colher. E muitas pessoas, cansadas de esperar, acabam se afastando. Muitas pessoas, cansadas de sofrer, acabam buscando outros caminhos e acabam se afastando de Deus. Meu irmão e minha irmã, não desista. Todos os dias, quando você acordar, lembre-se que o Senhor está preparando para você um lugar extraordinário. Lembre-se de que você vai estar eternamente com Ele. Lembre-se de que um dia o seu sofrimento vai acabar. Lembre-se de que um dia você vai estar experimentando intensamente a presença do Senhor. Temos que almejar isso. Temos que desejar e anelar por isso. Porque o Senhor assim espera. Então, meu irmão e minha irmã, quando participarmos da ceia, hoje é um dia de alegria. Porque, meu irmão e minha irmã, este céu está preparado para nós. Para você. Você já parou para pensar que Jesus olhou para você, te chamou pelo teu nome, contou os fios de cabelo da sua cabeça, sabe tudo o que se passa com você, conhece o seu deitar
o seu levantar, o tempo todo está contigo. Mas não contente com isso, Ele ainda te preparou uma eternidade para estar com Ele. Temos motivos ou não para nos alegrarmos no Senhor. Então, quando participarmos da ceia, nós vamos nos alegrar com Ele. Vamos nos alegrar com o nosso irmão. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia, meu irmão e minha irmã, de engrandecermos o nome do Senhor. Porque somos raça escolhida. Somos nação santa. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Separados para caminharmos eternamente com Ele. Que privilégio, que bênção maravilhosa Ele nos proporciona. Não se esqueça, não se esqueça jamais do céu que o Senhor está preparando para você. Nós vamos nos colocar em pé.